tendo em vista o que a gente acabou de ver sobre como é que se comporta esse operador linear que a gente definiu, tá? Que a gente realmente confirmou que ele é linear, né? Porque a gente viu essa questão da soma e da multiplicação por um escalar, a gente vai agora olhar como é que é a cara de uma solução para uma equação linear, ok? Então, vamos novamente escrever aqui a nossa equação de ordem n, ok? Então, primeira coisa, a gente observa aqui, ó, que isso tudo aqui é o nosso operador linear, né, que a gente definiu antes. Então, a gente pode escrever essa equação como sendo L de y igual a R de x. Só que tem uma coisa muito importante a gente olhar aqui. A gente chama uma equação linear de homogênea quando esse nosso termo R de x é zero. Homogênea quando R de x é identicamente zero. Quando R de x não é zero, então a gente diz que ela é não homogênea. Com o que a gente viu agora, vamos definir duas coisas, tá? Vamos supor que a gente tenha essa nossa equação e que a gente primeiro considere um caso mais simples dela. Primeiro considerando o caso em que L de y é igual a zero. Ou seja, a gente pega essa equação diferencial e zera essa nossa função aqui de fora. Num caso de uma aplicação, isso seria, por exemplo, uma força externa. Alguma coisa que está entrando, que está fazendo algo externamente ao sistema. Tá? Então a gente zeraria isso aqui. É como se considerasse o sistema sem forças externas atuando. Tá? Ou sem fontes, por exemplo, no caso de circuitos. Então, considerando L de y igual a zero, a gente encontra uma solução, que eu vou chamar de YH, que é a solução da equação homogênea. Então, YH, solução de Ly igual a zero. A solução que resolve isso aqui. Todos os valores, todas as funções que resolvem isso aqui. E que a gente depois considere L de y igual a R de x e a gente ache uma função que quando a gente aplica esse operador, ele nos dê R de x. Então a gente vai chamar isso de YP, solução particular, que a gente chama. Solução particular de L de y igual a R de x. A solução homogênea, ela vai descrever o comportamento transitório do sistema. Ou seja, no caso de um circuito RC, por exemplo, essa solução aqui, conforme o tempo tende a infinito, ela tende a sumir, ela tende a ir para zero. E a única solução que fica é a solução particular, que também é chamada de solução forçada para o circuito, que é quando o tempo vai para o infinito, essa solução não some. Ela é a solução que vai ficar em regime permanente do nosso circuito, ok? Isso nomenclatura de aplicação, né? Para os nossos propósitos aqui, a gente vai usar essas nomenclaturas, tá? Então, a gente obtém essas duas soluções. O que a gente pode fazer com isso? Bom, o que a gente já sabe aqui? A gente sabe que, tendo essas duas soluções, a gente pode calcular qual é o operador linear aplicado à soma delas, de YH mais YP. A gente sabe, pelo que a gente deduziu antes, que isso é L de YH, ou seja, a solução da equação homogênea associada a esse problema, mais L, o operador aplicado na solução particular. Isso aqui, esse primeiro termo, é zero, porque a gente disse que YH soluciona essa equação. Portanto, L de YH vai ser zero. Então, isso é zero, mais L de YP, a gente disse que isso ia resolver o problema particular. Então, isso, na verdade, vai ser R de x. Isso aqui, no fim, é igual a R de x. Portanto, o que a gente provou aqui? Que toda a família de soluções, todas as soluções possíveis que a gente tem para uma equação linear, uma equação diferencial linear, é dada pela soma
de todas as soluções, ou seja, da solução mais geral que resolve a equação homogênea associada, ou seja, quando r de x é igual a zero, somado com as soluções particulares dela, com a solução que vai dar esse valor r de x aplicando esse operador linear. Então, isso nos permite fazer o seguinte: a gente pode dividir o nosso estudo em duas partes. Primeiro, analisando como é que as coisas se comportam quando a equação é homogênea. E depois, procurar maneiras de encontrar essas soluções particulares aqui, que nos dão o valor r de x, essa função forçada que a gente está aplicando ali no sistema, ok? Então agora a gente vai focar na questão das equações diferenciais ordinárias lineares homogêneas, ok? Quando r de x é zero. Então vamos lá. Tratando de equações homogêneas agora. Vamos considerar então a nossa equação aqui homogênea, que vai ser da forma, bom, aquele nosso yn, blá blá blá, que eu vou chamar de L de y, é o nosso operador de ordem n, igual a zero. Uma coisa que é fundamental aqui é a seguinte observação. Se a gente tem duas, vamos considerar duas, mas podem ser mais, duas funções y1 e y2 que solucionam essa equação, ok? Um fato muito importante aqui é que, bom, esse operador aplicado à soma delas, ou mais ainda, a uma combinação linear, ou seja, C1, y1 mais C2, y2, isso aqui, pelo que a gente viu antes, é igual a C1, L de y1 mais C2, L de y2. Bom, essas duas funções são soluções para o problema homogêneo. Então, na verdade, isso aqui é zero, e isso aqui é zero, e isso tudo é zero. Portanto, olha que interessante, o operador aplicado à combinação linear dessas funções que solucionam vai ser uma solução também. Então, se a gente tem mais de uma solução para esse problema, a gente pode somar todas elas, multiplicar por constantes quaisquer que elas sejam, que ainda vai continuar sendo uma solução para essa equação diferencial. Então, isso é um fato muito importante que vai ser muito útil a partir de agora e também muito mais útil em aulas mais para frente, quando a gente estiver vendo equações diferenciais parciais, por exemplo. Então, a gente chama isso aqui de princípio da superposição de soluções. Porque quando a gente tem esse problema homogêneo, a gente pode sobrepor as funções, somar como a gente quiser, e isso vai continuar sendo uma solução. Então lembrem, princípio da superposição de soluções, tá? Agora, outra coisa que é muito importante também é a questão de existência e unicidade de soluções para equações diferenciais lineares. Para isso, vamos supor a nossa forma original da equação. Bom, em relação ao teorema de existência e unicidade, o que a gente pode dizer aqui? Tá? Quais são as hipóteses do teorema? Dada uma equação diferencial linear do tipo yn mais pn-1 de x, y enésima derivada, que é derivada, né? Mais até p1 de x, y' mais p0 de x, y igual a r de x, ok? Supondo que a gente tenha essa equação aqui, e também supondo que Pn-1 de x, Pn-2 de x, até P1 de x, o P0 de x também, e o nosso R de x sendo contínuos, são coeficientes contínuos, ou seja, eles têm que ser todos contínuos em um intervalo I, ok? Intervalo I aberto, tá? Intervalo I aberto, tendo essas condições aqui, e supondo agora condições iniciais para tornar isso aqui um problema de valor inicial, ok? Supondo que a gente tenha um A
uma constante número a contido nesse intervalo i aberto, tal que as nossas condições iniciais sejam y em a igual a um certo número b1, y' de a igual a b2 e três pontinhos y n-2 em a igual a b n-1 e, por fim, y n-1 uma derivada em a igual a um bn, ou seja, por exemplo, uma equação de segunda ordem a gente teria duas condições iniciais, que seria y em a e y' em a. Tá? Agora, para n, a gente tem essas condições iniciais aqui. Tá? Então, se a gente tem uma equação dessa forma, linear, de ordem n, com todos os coeficientes aqui e o nosso r de x contínuos no intervalo aberto i, e condições iniciais num ponto A contido nesse i igual a b1, b2 até bn-1, bn, se a gente tem essas hipóteses aqui, a gente tem que existe y solução em i que é única. Então, existe uma solução nesse intervalo e a solução é única, ok? Então, para qualquer equação diferencial linear que satisfaça essas hipóteses aqui, no caso, para um problema de valor inicial com essa equação e essas condições iniciais, vai existir uma solução única nesse intervalo i, ok? Então, agora vamos aplicar isso para deduzir e analisar quantas soluções a gente tem que encontrar para que a gente solucione completamente o nosso problema aqui homogêneo de ordem n.